Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de como existe, né? Como é que acontece a integração do RP está dentro da empresa, cuidando dos processos internos, né? De todas as áreas funcionais de forma integrada e como é que ele interage agora com os seus fornecedores através da gestão da cadeia de suprimentos integrada externamente. Então, nós vamos observar nessa figura algo interessante. O RP cuidando dos processos internos, a gestão da cadeia de suprimentos, integrando a esse RP interno e com o RP do fornecedor, né? E do outro lado, também integrando com os clientes, né? Uma relação de um sistema que vocês vão estudar com mais detalhes na área de marketing, que é o sistema de gestão do relacionamento com o cliente, gerenciamento do relacionamento com o cliente. Nesse momento, o que nos interessa é falar um pouco mais da gestão da cadeia de suprimentos propriamente dita. Então, só para lembrar, né, a cadeia de suprimentos, ela dentro da cadeia circula matéria-prima, matérias-primas, né, informações e pagamento, que flui de ambos os lados da cadeia. Então, se vocês observarem, a gente partindo do fabricante, vamos imaginar assim, você tem na frente dele o distribuidor, a própria loja de varejo e o cliente. Antes do fabricante, no processo de produção, nós temos os fornecedores que interagem com o fabricante para enviar matéria-primas, né, para a produção. E antes desse fornecedor, ele também tem uma cadeia de fornecedores, né? Então, se a gente observar a informação que circula na cadeia do fornecedor para o cliente, nós vamos encontrar capacidade, informações de nível de estoque, programação de entrega, condições de pagamento, até chegar ao cliente. Quando retorna do cliente ao contrário na cadeia, nós vamos encontrar o cliente fazendo pedido, solicitação de devolução, solicitação de consertos, pagamentos, etc. Né? Então, a cadeia de suprimentos é todo esse processo que envolve desde a fabricação até o atendimento à necessidade do cliente, tanto para frente quanto para trás. Se a gente pegar um exemplo aí de cadeia de suprimentos, eu vou pegar o exemplo da Nike, né? Você vê que a Nike ela projeta, ela distribui tênis, meias, vários acessórios para o mundo todo. Então, dentro da sua cadeia, ela vai ter fornecedores primários e dentro desses fornecedores primários, ele vai ter fornecedores também que atendem esses fornecedores primários, né? Então, os fornecedores primários da Nike adquirem componentes de outros fornecedores, né? Então, é toda uma cadeia que é gerenciada pela Nike e automaticamente há uma necessidade muito grande de integração de informação entre esses fornecedores. Se vocês observarem aqui de uma forma um pouco mais teórica, nós vamos observar que a cadeia de suprimentos da Nike, ela tem então para frente, que a gente chama de downstream, né? Você tem o distribuidor, o varejista e o consumidor. E para trás da Nike, nós temos os diversos fornecedores terceirizados, que por sua vez têm outros fornecedores. Isso a gente chama de upstream. Então, para trás da Nike é o upstream, para frente da Nike é o downstream. Para vocês terem noção, quando há ineficiência na gestão da cadeia de suprimentos, a gente encontra uma série de problemas, né? Falta de peça, capacidade ociosa de produção, estoque excessivo, alto custo de transporte, né? Então, tudo isso gera informações imprecisas e fora do tempo, atrapalhando realmente a integração desses parceiros do negócio, né? Uma informação importante, se vocês observarem ali embaixo, 25% dos custos operacionais de uma empresa são como desperdício por conta dessa ineficiência na cadeia de suprimentos. Então, uma das possibilidades que se tem, para vocês terem noção, quando há uma integração eficiente entre o fornecedor de primeira linha, né, com o próprio fabricante, a gente consegue, por exemplo, criar um método, né? A empresa consegue ter um método chamado just in time, né? Esse método você pode observar até pela figura,
que o fabricante ele pode ter um depósito menor, né? Somente um depósito, ao invés de ter um armazém inteiro para estoque, né? Porque antes, quando você não gerencia a cadeia, na verdade o que a empresa faz é manter estoque de segurança, né? Ele abarrota o estoque porque ele não sabe exatamente quando ele vai precisar fazer uma nova, quando ele vai precisar ter uma nova demanda de produção. Então ele fica ali à mercê de ter um estoque em excesso para que ele possa produzir e atender o cliente. Quando há integração com o fornecedor, né, via cadeia de suprimentos integrada, ele consegue fazer com que o fornecedor consiga enxergar os pedidos desse fabricante e entregar a matéria-prima somente quando necessário, né? E essa técnica de just-in-time acontece porque há integração B2B, né, entre a empresa fabricante e o próprio fornecedor. Então, basicamente, o que a gente quer na gestão da cadeia de suprimentos é promover a visibilidade da informação entre esses membros, entre quem fabrica e quem entrega a matéria-prima, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é sincronizar pedido, produção e expedição, né? E com a gestão eficiente da cadeia de suprimentos é o que a gente consegue. E aí, indo para o lado de quem, de sistemas que resolvem esse problema, né, de gestão da cadeia, nós vamos encontrar dois tipos. O sistema que planeja a cadeia de suprimentos, que nesse caso é função do ERP fazer isso, né? Só como exemplo de planejamento, a gente teria, por exemplo, estabelecer nível de estoque, determinar onde armazenar os produtos acabados, né? Identificar os meios de transporte a ser usado para entrega, planejar a demanda, inclusive planejar a demanda é uma função muito complexa, né? Você tentar estimar o que você vai ter de demanda naquele mês ou naquele semestre, né? E outra, né, outra função operacional do planejamento da cadeia, determinar a quantidade de um produto específico a ser fabricado em um dado período. Tudo isso é planejamento e é atendido pelo RP. Só que a cadeia de suprimentos, gente, ela não é somente planejamento, ela tem também execução. E aí, vale lembrar que quem faz a execução da cadeia propriamente dito, né, não é o RP, e sim um sistema chamado MES, né, execução da manufatura, um sistema de execução da manufatura. Ele simplesmente executa as operações da cadeia, propriamente dito, né, e integra com o RP para poder o RP demonstrar os resultados que foi conseguido com a gestão da cadeia de suprimentos. Lembrando que essa integração entre o RP e o MES é feita através de um middleware, né, conforme nós falamos lá atrás. Aqui o desenho mostra um pouquinho melhor para você isso, né? Se a gente pensar aqui essa pirâmide aí, ela demonstra o que acontece na execução, né, lá no nível operacional. Então, nós temos no chão de fábrica mesmo, os sistemas de controle de processo, propriamente dito, né, que gerenciam lá os braços robotizados que estão lá na linha de produção. Quem faz essa integração, né, ou faz os robôs funcionarem e gerenciam todo o trabalho deles, é o MES, né, que controla a produção, e em cima do MES fica o RP simplesmente fazendo o planejamento, né, controlando os pedidos, as faturas, o que foi atendido, o que não foi atendido, né, tudo isso que vem do MES. Quer dizer, o MES, como foi falado, só fica com a execução da cadeia. Nesse início aqui eu mostro um gráfico que demonstra um pouquinho melhor isso para vocês. Ó. Se vocês observarem aqui no início, existe a ordem de produção no SAP. A ordem de produção é inserida no SAP. Depois existe do SAP para o MES, uma integração, que é um middleware, que faz com que o MES enxergue qual foi a requisição de produção que foi inserida no RP, né? Depois o MES, ele desenvolve os dados processados, que foram processados, desculpe, depois que foi feita a execução, o MES devolve, né, o que foi processado de novo para o SAP. E o SAP, por sua vez, atualiza as ordens de produção e emite os relatórios gerenciais.
Então é interessante vocês perceberem isso, que embora